Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais uma série de vídeos do livro de Hebreus. Amém, irmãos? Então vamos estudar o capítulo de número 11. Peço que os irmãos se preparem desde já, para nós darmos início ao estudo da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou começar aqui lendo, Hebreus 11, versículo 1, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então nós vemos que no capítulo 10, nos versículos 38 e 39, o autor ele conclui que os crentes devem viver pela fé. Então ele anunciou o princípio da fé como um modo de vida agradável a Deus. Agora aqui no capítulo 11, o autor ele mostra a fé em detalhes, dando vários exemplos do Antigo Testamento de pessoas que confiavam em Deus. Muitos dizem que esse versículo é a definição da fé, mas na realidade é mais uma descrição do que uma definição de fé. Então ele diz, pela fé as coisas já são realidade para nós. A fé ela confere realidade e comprova coisas que ainda não aconteceram, tratando essas coisas como se já fossem objetos visíveis. A fé trata as coisas que se esperam como realidade. Então a fé bíblica, irmãos, não é uma vaga esperança fundamentada em ficção, o pensamento positivo de que tudo vai dar certo. Não é uma fé cega ou um salto no escuro, e sim uma confiança segura em Deus. Então nós temos fé de que Jesus ressuscitou e um dia vai vir buscar a sua igreja, mesmo não tendo visto Jesus ressuscitar. Versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então os antigos aqui que ele fala aqui são os patriarcas e os heróis lá do Antigo Testamento, que obtiveram bom testemunho e receberam a aprovação de Deus. Os santos do Antigo Testamento eles exerceram fé nas promessas de Deus e essa fé fez com que eles perseverassem. Então Deus os declarou justos por causa da fé que demonstraram. O autor ele não se concentra nos defeitos deles, mas na fé. Então os próximos versículos vão dizer que testemunho é esse. Versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então o versículo aqui ele fala tanto dos mundos quanto da criação material. Então a fé ela ajuda as pessoas a compreenderem a origem do universo. Deus ele não fez o mundo a partir de algum outro tipo de matéria pré-existente. Os mundos aqui está falando dos três mundos. O mundo antes do dilúvio, o mundo depois do dilúvio, que é o nosso mundo, e o mundo futuro onde Cristo vai reinar, que é o reino milenar. Então o mundo não reconhece que os mundos foram feitos por Deus. As pessoas elas creem em eventos físicos, como o Big Bang. Alguns cientistas criacionistas eles conciliam o Big Bang com o criacionismo. Então como é o existir de Deus? Deus não tem início. Deus criou o tempo, dentro do tempo ele fez a criação. As coisas que existem a partir de coisas que nós não podemos ver. Coisas físicas por meio de coisas espirituais. Então Deus fez o mundo por meio da sua palavra e nós percebemos o que é visto. Não é uma realidade assim autoexistente. Então o mundo ele não foi feito por Big Bang. O mundo foi feito por Deus. Existem duas grandes teses sobre Deus, que é o ateísmo, aliás, que é o teísmo. Deus criou o mundo e interveio na história da criação, e o deísmo, onde que Deus criou o mundo e agora ele entregou o mundo à sua própria sorte. Versículo 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então a gente vai ver aqui, irmãos, que dos versículos 4 até o 7, fala dos heróis da fé antes do dilúvio. Vai falar de Abel, Enoque e Noé.
Então o sacrifício de Abel ele foi mais excelente. Por quê? Porque ele envolve o derramamento de sangue. Ela foi oferecida com fé sincera. Né? Ele tomou das primícias do seu rebanho. Abel ele tinha um conhecimento, né, passado pelos seus pais, né, de que para aproximar-se de Deus ele teria que ter o sangue derramado de um animal. Então a oferta de Abel ela tipifica o futuro sacrifício do Cordeiro de Deus. Abel, né, que era pastor de ovelhas, ele ofereceu uma oferta pelo pecado, reconhecendo o seu pecado e da necessidade de perdão. Abel é o primeiro exemplo, né, de alguém que recebeu a aprovação de Deus por ser uma pessoa justa e porque viveu pela fé. O próprio Jesus, né, chama Abel de uma pessoa justa. Isso está lá em Mateus 23, 35, que diz assim, ó, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Agora, já Caim, né? Caim ele foi lavrador, né? Ofereceu uma oferta proveniente dos frutos da terra, ignorando a sua condição de pecador, né? E a própria Bíblia fala que Caim não era filho de Deus, né? Lá em 1 João 3, versículo 12, diz assim, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, irmãos, Abel ele foi o primeiro Marte. Né? Não há nenhum registro sobre Adão e Eva, né? No sentido de arrependimento e fé. Mas nós entendemos, né, que eles também aguardam a ressurreição na volta de Cristo. Aliás, eles ensinaram a Abel a adorar a Deus. O testemunho do sacrifício fala, ou seja, essa fala, ela demonstra a justiça que Abel tem diante de Deus. Não é Abel que está falando literalmente, né? Mas a justiça dele. Ele está morto, mas a justiça ainda fala. A exemplo dele, hoje nós oferecemos uma oferta justa. Né? Então Abel se dirige a Deus pedindo justiça definitiva, da mesma forma que os mártires, lá de Apocalipse 6, versículo 9 a 11, né, vão exercer da mesma forma. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então Enoque foi o sétimo depois de Adão, né? No mundo apóstata, Enoque ele andou com Deus como Adão andou com Deus lá no Éden. Né? As promessas foram feitas a Abraão, Sara, Isaac e Jacó. Né? Estes morreram e receberam do Senhor a promessa de herdar aquela terra. Então Noé e Enoque, eles não receberam a promessa da mesma forma que Abraão. Lógico que eles tinham, né, a promessa. Está falando o quê? De Abraão, Sara, Isaac e Jacó. Noé, Enoque e Abel, eles serão participantes da promessa. Então a expressão não ver a morte, irmãos, não significa que Enoque não passou pela experiência da morte. No versículo 13, que nós vamos ver aqui, diz que todos esses morreram na fé, inclusive Enoque. Enoque não pode ser tratado com exceção à regra de que todos morreram. Enoque morreu, né? Dessa forma não tem como Enoque ter sido glorificado antes de Jesus Cristo. Cristo, a palavra de Deus diz que Cristo é as primícias dos que dormem. Então Jesus ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos com um corpo glorificado e imortal. Enoque ele foi enviado direto, né, para o mundo dos mortos, né, para o Sheol. O que aconteceu com Enoque é que ele não viu a morte, ou seja, ele morreu de uma forma na qual ele não teve nenhuma percepção, né, do fato. De acordo com a descrição lá de Gênesis capítulo 5, Enoque ele morreu jovem. Enoque não morreu de velhice. Ele não foi assassinado. Ele não morreu de doença. Ele simplesmente ele não é mais visto pelos homens e acabou a história. Né? Lá em Gênesis 5:22 diz assim, Enoque foi agradável a Deus depois que gerou a Metusalém por 200 anos e gerou filhos e filhas. Na versão Septuaginta, né, diz que Enoque foi agradável a Deus. Né? Lá em Gênesis 5:22, né, na versão Almeida Corrigida Fiel, diz assim, e andou Enoque com Deus
Depois gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Né? Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, aproximar-se, irmãos, é o privilégio de chegar perto de Deus. Né? Então, esse versículo é a continuação da explicação, né? Lá do versículo 5. Né? Então, aqui vai mostrar como foi a fé de Enoque. Ele cria que Deus existia, né? Ao contrário da geração que vivia na época dele. E ele cria que Deus recompensa os que buscam, e por causa disso ele andou com Deus e agradou a Deus. No livro de Judas, Deus deu a Enoque a revelação sobre a vinda de Cristo. Lá em Judas 1,14 diz assim: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. No versículo 15 diz: Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então o versículo aqui, irmãos, está mostrando o quê? Que na época de Enoque havia pessoas que tinham esse comportamento. Temos que ter fé sabendo que o Senhor existe. Né? Então tem pessoas, irmãos, que têm fé de que o Senhor, eles têm fé de pensamento positivo. É como os coaches, né, ensinam. Então nós precisamos crer naquilo que o Senhor falou. O que é uma fé cega? Né? Quando o Senhor não fala e você crê. Exemplo, aquilo que você pensa, né, você atrai. Então os sonhos de Deus, eles são maiores que os meus. Assim eu posso saber a vontade. O sonho de Deus é acabar com a sua vida e fazer com que você tenha uma vida nova. Né? Quando Zacarias, pai de João Batista, ouviu do anjo, né, ele ouviu do anjo que o Senhor ia dar uma descendência para ele, que ia ser poderoso, João Batista ele duvidou da palavra, por isso que o Senhor feriu ele e ele se tornou mudo. Quando o povo saiu do Egito, Deus fez 10 sinais para eles na terra do Egito. Mas quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, eles disseram: O Senhor nos trouxe para cá para nos matar. Então eles duvidaram de Deus. E Deus dizia: Eu vou levar vocês para uma terra segundo eu prometi a seus pais, terra que emana leite e mel. Deus às vezes fala alguma coisa para nós e nós não fazemos. Né? Então nós devemos crer na existência de um Deus pessoal, infinito e santo que tem cuidado de nós. E fala que ele é galardoador, ou seja, ele dá recompensas. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Então Noé ele prosseguiu, né, na construção da arca quando ninguém compreendia a utilidade dela durante 120 anos. Lá em Gênesis 6, versículo 8, diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então é a expressão semelhante, né, Deus usou para Enoque. Então a punição por meio do dilúvio que viria ainda não era visível quando a advertência chegou até Noé. Então Noé nunca tinha visto o dilúvio. Então quais foram as obras da fé de Noé? Ele foi avisado por Deus a respeito das coisas vindouras, né? Moveu-se com temor, não teve medo de perder a vida, preparou uma arca para a salvação da sua família e condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça. Né? Então, sem ver uma gota de chuva, Noé preparou a arca, né? Fizeram o povo de lá se fizeram surdos, né? Diante da proclamação da mensagem divina, né? E Noé ele pregou para a sua geração. Lá em 2 Pedro 2,5 diz assim, ó: E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então a arca, irmãos, ela se tornou, né, um símbolo do batismo. Lá em 1 Pedro 3,21 diz assim: Que também como uma verdadeira figura agora vos salva, o batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus,
pela ressurreição de Jesus Cristo. Então Abel, Enoque, Noé representam aqueles que viveram antes do chamamento de Abraão. Eles creram naquilo que Deus revelou e eles fizeram coisas cuja essência ainda não estava, cuja essência ainda estava invisível. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber, por herança, e saiu sem saber para onde ia. Agora a gente vai ver que dos versículos 8 até o 22, tem a fé dos patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, e vai incluir também a pessoa de José. Né? Então aqui no versículo 8, fala do chamado de Abraão. Né? Abraão era caldeu, morava na Mesopotâmia, né? Na cidade de Ur. Ele era pagão e idólatra. Abraão tinha 75 anos quando Deus pediu para ele sair da sua terra. Nós sabemos que a fé e a obediência são coisas inseparáveis, né? Então, prova de fé é igual a obedecer. É a forma como você confirma aquilo que você faz para Deus. Então, Abraão ele não sabia para onde ia, né? Mas Deus falou, vai que eu te ampararei. O medo ele nos faz retroceder. Abraão ele não tinha todos os detalhes, mas ele obedeceu a Deus. E Deus oferece caminho para que você siga. Né? Quando Josué e os israelitas chegaram na terra, Deus disse para Josué, ser forte e corajoso. Então Deus, irmãos, ele prometeu para Abraão a herança. Né? Abraão, Isaac e Jacó, eles morreram no Egito. Essa promessa ela vai se cumprir onde? Na ressurreição. Abraão, Isaac e Jacó estão esperando uma vida que está no céu. Abraão esqueceu da sua cidade, diferente dos judeus, né, que quiseram voltar, né? Por isso que a fé deles não foi aprovada. Versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então a gente vai ver que nos versículos 9 e 10 fala do período em que Abraão peregrinou sobre a terra, né? Abraão agiu como estrangeiro na sua própria terra, que Deus tinha dado. Né? Quando Abraão chega na terra, a terra não estava vazia, né? Já tinha dono. E lá moravam 7 nações. Então, mesmo assim, Abraão ele confiou que Deus ia dar aquela terra para ele. Então, Abraão recebeu o discernimento sobre como seus descendentes haveriam de possuir aquela terra. Abraão, naquele momento, ele teve uma visão mais ampla, né, da promessa divina. A terra prometida neste mundo era apenas um símbolo, né, da pátria celestial. Abraão, Isaac e Jacó, eles peregrinaram naquela terra. Depois de Jacó veio a descendência que ficou cativo no Egito. Abraão não adquiriu nada daquela terra a não ser um sepulcro. Versículo 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então aqui percebe, irmão, que é um contraste, né, interessante. Por quê? Porque ele habitava em tendas que não têm fundamentos, mas ele esperava uma cidade que tem fundamentos. Né? Então ele partiu sem saber para onde achar a cidade de Deus. Né? Abraão ele andou por toda a terra da promessa como estrangeiro, embora ele tivesse muita posse. Quando ele morreu, o único pedaço de terra que ele tinha foi o que ele enterrou Sara. Né? Abraão ele morreu e não recebeu nada, mas ele receberá no dia da ressurreição. Ele aguardava a cidade que tem fundamentos. Então, como aguardar, irmãos, a cidade que tem fundamentos? Né? Como aguardar algo que a gente não conhece? Então, ele sabia, né, detalhes da cidade. Abraão ele esperava, né, uma cidade com fundamentos. Por quê? Porque Melquisedeque mostrou para ele. O que Deus prometeu a Abraão foi uma cidade. Né? Lá em Hebreus 11, é dito que Deus prometeu a Abraão uma cidade celestial, não uma cidade terrestre. Então Abraão ele esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. E essa cidade ela é descrita como celestial e eterna, né? Não construída por mãos humanas. Né? Estamos falando aqui da Nova Jerusalém. Versículo 11. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Então, nos versículos 11 e 12, fala da promessa de Abraão e Sara de terem um filho. Sara recebeu força para conceber.
né? Ela deu à luz a um filho já com a idade avançada. Sara tinha 90 anos e Abraão 100 anos, né? Ela confiou e esperou que Deus fosse fiel à sua palavra. A princípio ela riu, né, do impossível, mas depois ela creu. Versículo 12. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Então amortecidos, né, aos 100 anos de idade. Então Abraão ele creu que dos mortos Deus podia trazer a vida. A areia da praia do mar está falando da linhagem terrena, né? E estrelas do céu está falando da linhagem celestial. Versículo 13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então a gente vai ver que dos versos 13 até o 16, mostra o testemunho de Abraão aos pagãos. Né? Noé ele construiu a arca durante 120 anos e viu a sua família sendo salva do dilúvio. Mas os outros citados aqui em Hebreus, eles não viram a concretização da promessa. Né? Então existe uma canção que diz que quem tem promessa de Deus não morre. Né? Mas aqui eles morreram sem terem recebido as promessas. Então esses santos, eles morreram crendo que Deus tinha algo melhor reservado para eles. O versículo diz, vendo-as de longe, isso é, a fé, né? Eles confessaram que eram estrangeiros. Abraão confessou aos pagãos da sua época. Abraão ele morreu aos 175 anos, mas ele morreu confiante. O versículo diz assim, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, eles sabiam que este mundo era temporário e que o seu lar eterno seria junto de Deus. Versículo 14. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Então, dos versos 14 até o 16, todos eles estavam esperando a pátria celestial, né? A Nova Jerusalém. Verso 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Então, se os patriarcas, né, como Abraão e seus descendentes, se eles tivessem se importado ou focado, né, na terra de onde eles vieram, né, no caso Abraão, Ur dos Caldeus, eles teriam tido a chance de retornar. Mas por escolha de fé, eles desejavam uma pátria melhor, celestial. Eles podiam retornar do lugar de onde foram chamados por Deus, a qualquer momento, mas eles permaneceram fiéis a Deus. Então, quando o autor ele escreveu esse versículo, nas entrelinhas, né, ele queria dizer que os destinatários da carta deveriam seguir o exemplo dos patriarcas, recusando a volta para a religião dos seus ancestrais. Versículo 16. Mas agora desejo uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então o versículo diz assim, Deus não se envergonha deles, né? Por isso, no Antigo Testamento, eles são chamados o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Então aqueles que honraram a Deus vivendo como peregrinos e forasteiros e desejando uma pátria melhor, Deus os honrará, né? Os cristãos do Antigo Testamento, eles compreendendo que Deus tinha prometido a eles uma herança que superava os limites de Canaã. Versículo 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Então essa aqui foi uma prova difícil, né? Pois somente por meio de Isaque é que Abraão poderia receber as promessas que o Senhor lhe fizera. Né? Então Abraão ele se dispôs a sacrificar o filho, confiando que o Senhor lhe restituiria vivo. Verso 18. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Então Isaque, né, será o portador da promessa. Né? O Messias virá através de Isaque. Aqui, irmãos, é a citação da última parte, né, de Gênesis 21, versículo 12. Diz assim, ó. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Verso 19.
E daí também, em figura, ele o recobrou. Então o escritor de Hebreus, irmãos, ele entendeu que figuradamente Isaac ressuscitou. Por quê? Porque Isaac já estava morto para Abraão. Então aqui mostra a fé de Abraão em Deus, crendo, né, que Deus iria cumprir aquilo que tinha prometido a Abraão. Versículo 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Lá em Gênesis 27, a partir do versículo 27, diz assim: E chegou-se e beijou-o, então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Sê senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Então, irmãos, Isaac aqui ele falou de um futuro, né, no qual Jacó iria possuir uma terra produtiva, né, teria domínio sobre todas as nações, incluindo os descendentes, né, de Esaú. Então Isaac ele queria passar para Esaú a bênção que ele recebeu de Abraão. Isaac ele pede a Esaú que prepare uma comida, né, para ele, e depois disso Isaac iria abençoar Esaú. Isaac ele estava se desviando do propósito de Deus. Por quê? Porque quando Esaú e Jacó nasceram, Deus disse que o maior serviria o menor, né, indicando que quem deveria ser o herdeiro não era Esaú. Mas Jacó tinha uma predileção pelo mais velho, né? E com o tempo ele esqueceu do que Deus tinha dito. Então Isaac ele esqueceu também que certa vez Esaú, morrendo de fome, desejou a comida que Jacó estava fazendo. Então Jacó então dá a comida a Esaú, mas em troca ele pediu a Esaú o direito, né, de primogenitura. Esaú disse assim: para que me serve, né, esse direito de primogenitura? Então Esaú simplesmente, né, ele troca a bênção que veio desde Abraão. Né? Rebeca, vendo tudo aquilo, né, que estava acontecendo, o que ela fez? Ela chamou Jacó e disse: enquanto Esaú vai caçar, mata 2 cabritos e eu vou fazer uma comida do jeito que o seu pai gosta. E você vai se passar por Esaú. Jacó então colocou a pele do cabrito, né, sobre as mãos e o peito, porque Esaú era peludo. Jacó então leva a comida para seu pai. O pai pergunta: é você, Esaú? Jacó respondeu: sim. Né? Isaac ele comeu daquela comida e passou a bênção para Jacó, achando que era Esaú. Aí mais tarde, né, chega Esaú com um prato de comida e Isaac tremeu, né, e disse para Esaú. Isso está aqui no Gênesis 27, 39 e 40, que diz assim: ó. Então respondeu Isaac a seu pai e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Então, irmãos, o autor de Hebreus aqui, ele diz que Isaac abençoou Jacó e Esaú, invertendo, né, a ordem. O autor de Hebreus ele quer mostrar quer mostrar para nós, né, que depois do acontecido, Isaac ele entendeu, né, o propósito de Deus. Versículo 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Então Jacó já era idoso, né? No outro contexto, já se representa o ancião de dias, né? Então Jacó é idoso, aqui ele tipifica, né, o ancião de dias, e José tipifica o Cristo, que vai sair de Efraim e Manassés. Né? Então Jacó ele previu que os descendentes do filho mais novo de José iria superar em número e influência os filhos do irmão mais velho. Tanto Jacó quanto José eles foram também irmãos mais novos, que se destacaram sobre os mais velhos. Então Jacó ele estava muito adoentado, ele manda chamar seu filho predileto, né, que era José. Jacó pede para José trazer Efraim e Manassés, né, filhos de José. Os filhos, né, que José tinha recebido, né, que tinham tido eles no Egito. Aí depois de Jacó chama os demais filhos e abençoa um por um. Né? Efraim e Manassés
foram cabeças de tribo da mesma forma que os 11 filhos restantes, né, de Jacó. Então, irmãos, por que o autor de Hebreus ele cita esses episódios na vida de Jacó? Jacó estava à beira da morte. Jacó creu até o fim. Então o versículo diz que ele estava encostado à ponta do seu bordão. Então ele não viu a promessa dada a Abraão e a Isaac, mas ele creu e transmitiu a bênção. Versículo 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Então José demonstrou sua fé em Deus e confirmou as promessas de Deus a Abraão, jurando aos filhos de Israel que Deus os levaria do Egito para a terra prometida. Lá em Gênesis 15, 13 diz assim: Então disse Abraão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Verso 14. Mas também eu julgarei a nação a qual ele tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Então, irmãos, José, ele conhecia a promessa que foi dada a Abraão. Por isso que José exigiu que os seus ossos, né, fossem enterrados na terra prometida. Por quê? Porque ele tinha fé na realidade que ele ainda não tinha visto. Né? Então José ele estava no Egito com todos os seus irmãos. No Egito, Deus abençoou José, ele se tornou governador. Né? José chama os irmãos e lembra eles do êxodo, né, da saída da escravidão do Egito. Mas José cria que um dia eles voltariam para a terra prometida. José sabia que ia morrer no Egito. Por isso ele pede para levar os seus ossos para a terra prometida. Por quê? Porque José cria na ressurreição dos mortos. Então esse versículo aqui ele quer nos mostrar que mesmo por tudo que José passou, José ele ainda tinha fé. Versículo 23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Então, irmãos, dos versículos 23 até o 29 vai falar da vida de Moisés. Então aqui mostra a fé dos pais de Moisés, Anrão e Joquebede. Né? O formoso aqui ele foi mal traduzido. Né? Formoso significa polido, elegante. Aqui não é no sentido de beleza, mas de ser gracioso, era uma graça diferente. Então os pais de Moisés, eles entenderam que ele exerceria um papel especial no plano de redenção de Deus e tiveram fé em Deus sem temerem a opressão de Faraó. Então se levantaria um homem, né, entre os hebreus que tiraria o poder de Faraó. Diz os profetas, né, os magos egípcios. Né? Isso está no Targum, isso não está na Bíblia. Né? Então por isso que Faraó mandou matar a criança. Né? Os pais de Moisés, eles entenderam isso e eles entenderam que Moisés seria diferente das outras crianças. Então a fé dos pais de Moisés consistiu em quê? Em esconder a criança e desafiar o decreto de Faraó. Então eles obedeceram por quê? Porque eles viram que a criança era formosa, né? E Estevão vai dizer lá em Atos 7 que Moisés era formoso diante de Deus. Versículo 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, ao identificar-se como povo escravizado, Moisés ele desistiu de uma invejável posição das riquezas da casa real. Né? Ele desistiu de ser príncipe no Egito. Certamente ele deve ter sido informado da sua origem, né? E durante anos ele observou ali a brutalidade dos egípcios e a tristeza do seu povo. Versículo 25. Escolhendo antes de ser maltratado como povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então todo crente, irmãos, tem que fazer a escolha de ou desfrutar dos prazeres passageiros do pecado ou sofrer obedecendo à vontade de Deus. Então para Moisés teria sido um grave pecado abandonar o povo de Deus. Versículo 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, o que é o vitupério de Cristo? Né? É a terrível morte que Cristo recebeu. Moisés ele passou por tudo isso por causa de Cristo. Ele conseguia enxergar Cristo na realidade em que ele vivia. Né? Então Moisés ele esperava, ainda que vagamente, né, o Messias.
o Messias vindouro. Né? Ele tinha em vista a recompensa, ou seja, algo que para ele não era visível. Essa recompensa para Moisés seria maior do que os tesouros do Egito. Quando Moisés ele mata um egípcio e se identifica com o povo hebreu, diz Estevão, né, que Moisés pensou que era aquele momento que ele iria libertar o povo. Mas Deus ainda haveria de treinar Moisés por mais 40 anos. Né? Assim Moisés então ele foge para o Egito. Verso 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então, pela fé, nós vemos o invisível. Né? É uma certeza tão absoluta que passa a ser real. Não é um pensamento positivo. Então, aqui fala da partida de Moisés do Egito para a terra prometida. Então, aqui esse versículo, irmãos, não está falando da primeira vez que Moisés deixou o Egito. Porque da primeira vez que Moisés deixou o Egito, ele matou um egípcio e temeu e fugiu da presença de Faraó. Agora, na segunda saída do Egito, Moisés ele não sentia medo. Quando Moisés via Faraó, o homem mais poderoso daquela época, ele pensava num Deus maior e invisível, né, o Senhor absoluto de todas as coisas. Por isso que Moisés ele não temeu a ira do rei. Versículo 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Então Moisés, irmão, celebrou a Páscoa antes de ver a libertação que ele traria. Né? Moisés ordenou que o sangue fosse derramado nas ombreiras e nas vergas das portas das casas dos israelitas, né? Na expectativa da vinda da destruição dos filhos primogênitos na terra e a libertação das famílias dos israelitas desse terrível acontecimento. Então, dentro das casas, os israelitas deveriam celebrar a Páscoa, comer o cordeiro com ervas amargas, né, e pão sem fermento, com um cajado na mão, pronto para sair do Egito. Então Deus havia dito que Faraó iria permitir o povo sair naquela noite. E este foi um ato de confiança a respeito de algo que nunca tinha acontecido. Né? Então o povo ele obedeceu e como resultado os primogênitos foram salvos. Versículo 29. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Então foi preciso ter muita fé, né, para caminhar através do Mar Vermelho, com muros, né, de águas por ambos os lados, confiando apenas na promessa de Deus. Além disso, né, Faraó foi com seu exército atrás do povo, mas eles foram tragados pelo mar. Versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Observe, irmãos, que o autor ele deixou de citar os 40 anos que o povo passou no deserto. Por quê? Porque aquele período foi um período de incredulidade do povo. Então Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada. Ela era murada e fortemente armada. Né? O povo de Israel rodeou a cidade de Jericó uma vez por dia durante 6 dias, e no 7º dia eles deram 7 voltas completas ao redor da cidade antes de gritar e fazer as muralhas, né, caírem. A única coisa que eles sabiam é que isso ia resultar na derrota da cidade, que foi a única garantia que Deus havia dado. Versículo 31. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então, irmãos, essa mulher que morava em Jericó, ela era meretriz. Ela recebeu os primeiros espias e os acolheu. E ela os protegeu de serem mortos pelos soldados. Ela demonstrou fé no Deus dos espias. Né? Quando a cidade foi destruída, Raabe e sua família foram salvas. Ela provou sua submissão a Deus. Ela foi justificada e tornou-se uma ancestral de Jesus, ainda que tivesse sido uma prostituta. Então, como gentia e pecadora, a fé de Raabe ela era uma fé notável. Né? Versículo 32. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel e dos profetas. Então, aqui dos versículos 32 até o 38, fala dos juízes e dos reis. Quando o autor fala assim, que mais direi? Aqui é uma pergunta retórica, né? Uma vez que o autor continua a mencionar mais nomes. Né? Então ele tinha uma lista de muitos nomes, mas ele não tinha tempo para falar.
Então ele fala de Gideão, que era um agricultor assustado, cuja fé não se fortaleceu de imediato. Ele fala de Baraque, Sansão e Jefité, que estão incluídos entre os heróis da fé. Apesar de certas coisas estranhas na vida deles, né? Eles tiveram fé em Deus. Baraque conquistou uma vitória sobre Císera, né? Um poderoso general cananeu, mas ele precisou da profetisa Débora para encorajá-lo. Sansão não era um homem piedoso, né? Ele se entregou a seus desejos carnais, e Jefité foi aquele que sacrificou a única filha como holocausto, sendo que tal prática era proibida em Israel. E quando ele fala aqui dos profetas, se refere aqui aos profetas, né, lá do Antigo Testamento. Versículo 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Então, como no verso anterior ele disse que não ia ter tempo, agora ele faz um resumo, né, das atitudes que esses heróis tiveram. Agora ele não menciona o nome. Então venceram reinos como, por exemplo, Gideão, Davi, Josué, né, que conquistou os reinos em Canaã. Praticaram a justiça, por exemplo, Samuel. Fecharam a boca dos leões, é uma referência a Daniel. Né? Davi também matou um leão e um urso. Né? Sansão rasgou um leão no meio. Versículo 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Então Moisés ele escapou da espada de Faraó. Está lá em Êxodo 18, 3 e 4, que diz assim: ó, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Elias, né, escapou de Jezabel, Davi escapou das investidas de Saul. Quando fala apagaram a força do fogo, lembra dos 3 amigos de Daniel. Quando fala da fraqueza tiraram força, aqui está falando de Sansão, né, amarrado nas colunas do templo do rei Dagon. Fala também de Davi enfrentando Golias. Quando fala puseram em fuga os exércitos, está falando de Ezequias, Josafá, Uzias, né? Versículo 35. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Então, irmãos, aqui está falando dos mortos recebidos por suas mulheres, relatados nas passagens abaixo. Né? Então, o autor de Hebreus ele quer nos mostrar que nem todos os homens e mulheres foram libertos de forma miraculosa. Alguns foram torturados e morreram. Né? Então, essas passagens que eu falei está aqui em 1 Reis 17, 22, que diz assim: e o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe e disse a Elias, vês aí teu filho vive. Né? Então aqui eu li 1 Reis 17, 22 e 23, que fala da viúva, né, o filho da viúva de Sarepta. Né? A outra passagem está em 2 Reis 4, 36, que diz assim, então chamou Geazi e disse, chama esta sunamita. E chamou-a. E veio a ele, e disse ele, toma o teu filho. E entrou ela, e se prostrou a seus pés, inclinou a terra, e tomou o seu filho e saiu. Né? 2 Reis 4, 36, 37. Aqui está falando do filho da sunamita. Né? Então essas são as mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos. Né? Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Só que ele não cita nomes. Né? Versículo 36. E outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias e prisões. Então essa expressão, irmão, outros, significa que Deus os tratou de forma diferente. Esses outros tinham fé, mas Deus tratou eles diferente de Moisés, de Gideão, de Davi. Né? Então esse versículo lembra o tratamento dado a Jeremias. Né? Jeremias ele foi lançado em uma masmorra por um rei ímpio. José foi lançado na prisão. O profeta Micaías foi aprisionado por Acabe. Paulo, né, foi aprisionado em Éfeso, em Jerusalém, em Cesareia, em Roma. Né? Miqueias foi esbofeteado pelo falso profeta Zedequias. Né? Versículo 37.
Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Então Zacarias, né, ele foi apedrejado, né, está lá em 2 Crônicas 24, de 20 e 21, que diz assim: E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em cima do povo, e lhes disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porque deixastes ao Senhor também, ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Né? Então nós temos também o caso de Nabote, né, que tinha a vinha, que tinha uma vinha herança dos pais, né, e a rainha Jezabel mandou apedrejá-lo. Isaías, né, foi cerrado no meio durante o reinado de Manassés, né, segundo a tradição, né, isso não está na Bíblia. Urias foi morto a fio de espada, está lá em Jeremias 26, de 20 a 23, né, que diz assim: Também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor, a saber, Urias, filho de Semaías de Kiriat Jearim, o qual profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. Versículo 21. E ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus poderosos e todos os príncipes, as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isso, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Jeoaquim enviou alguns homens ao Egito, a saber, Elnatã, filho de Aquibor, e outros homens com ele ao Egito, os quais tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim, que o feriu à espada e lançou seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. Muitos profetas, irmãos, então, né, foram mortos à espada, né, a mando de Jezabel também. Elias, né, andou vestido de pele de cabra e foi maltratado. Versículo 38. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Então os santos fiéis de Deus recusaram-se a conformar com este mundo, e em troca disso eles receberam o quê? O desprezo e as aflições do mundo. Versículo 39. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Então, exemplo, né? Abraão não alcançou a promessa. Que promessa? A promessa de possuir a terra prometida. A verdadeira promessa eles só vão receber na ressurreição. Então, os santos do Antigo Testamento, eles aguardam a vinda do Messias. Alguns até obtiveram promessas, né, conforme nós falamos lá no versículo 33, mas não a promessa, né, da terra prometida. E por fim, né, o versículo 40 que diz: Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, irmãos, por que eles não foram ainda ressuscitados e tiveram seus corpos transformados? Né? Todos eles, pela fé, morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, né, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então nós somos, né, a continuação do que aconteceu com aqueles heróis da fé. Né? Em outras palavras, eles nunca viram o cumprimento da promessa. Eles não a receberam. Né? Eles simplesmente creram no que ia acontecer sem ver totalmente a coisa realizada. Né? Não havia perfeição fornecida na antiga aliança. Havia apenas uma imagem de perfeição que veio na coisa melhor, a nova aliança. Então nós e eles seremos aperfeiçoados juntos. Todos ressuscitarão no mesmo momento. Além disso, nenhum homem poderia ser aperfeiçoado antes que todos sejam reunidos, né, para juntos sermos glorificados naquele grande dia. Então, tanto nós quanto eles seremos aperfeiçoados no mesmo momento, na ressurreição. Mas eles não tiveram a concretização da promessa. O aperfeiçoamento ele será quando? Na volta de Cristo. Então, em conjunto, nós esperamos a perfeição que irá acontecer na segunda vinda de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então aqui a gente encerra, né, o estudo de Hebreus capítulo 11. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Caso tenha alguma dúvida, mesmo você queira fazer alguma observação, né, a respeito do vídeo, peço que você use os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like.
Caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva, né, no canal. E quero agradecer a você, né, que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.